Hoje vou explicar um filme americano de comédia dramática chamado Sim, Deus, Sim. Spoilers à frente. Cuidado e cuidado. O filme se passa no ano 2000. E na primeira cena, somos apresentados a uma adolescente tímida e inocente que estuda em um colégio católico rigoroso. O lugar é assim, muitos alunos deixam de vir atrás os primeiros dias. O professor da disciplina certifica-se de verificar todas as meninas minuciosamente, quando trata-se de aparência. Ela ainda mede suas saias para verificar se são no comprimento certo. A escola também é notória por suas crenças ultra-religiosas. Mentir é considerada um pecado, e assistir a filmes românticos é considerado um pecado punitivo. Enquanto a maioria dos alunos concorda com isso, Alice, que está passando uma fase adolescente intensa. Ela é muito curiosa sobre coisas eróticas. O diretor da escola, Pai Murphy, geralmente tem aulas de sexo, onde ele explica que o coito sem a finalidade da reprodução é um pecado. Um dia, um aluno curioso pergunta se o coito é próprio, ou seja, o jacking off é legal. Padre Murphy simplesmente cruza o questiona: isso produz bebês? Ele também deixa claro que qualquer forma de relações sexuais antes do casamento resultará na miséria eterna. Alice tem dificuldades compreendendo tudo isso, como seus desejos sexuais continuam crescendo a cada aula. De um lado, seu professor a aconselha estritamente contra essas fantasias, mas, por outro lado, seu corpo precisa disso. Ela fica ainda mais confusa quando sua melhor amiga, Laura, não apoia seus sentimentos. Esta última acredita que os alunos de sua idade devem simplesmente se concentrar em seus estudos. Mais tarde, quando Alice chega em casa, ela imediatamente senta-se ao lado de seu computador e abre o popular sala de bate-papo online, AOL. Como ela vai por vários cômodos, ela de repente fica uma mensagem de um cara desconhecido pelo nome de usuário, Cabeça Peluda 1956. Ele enviou alguns não solicitados e imagens explícitas dele fazendo isso com a esposa. Alice, que nunca viu tais fotos antes, desliga imediatamente o monitor com nojo. Mas pouco depois, a curiosidade leva a melhor, então ela liga o monitor e começa a rolar pelas imagens. Minutos depois, o cabeludo 1956 volta a mandar uma mensagem para ela. Ele quer conhecê-la SL. Alice não sabe o que, ou seja, ele explica a ela em detalhes. Depois Alice mente que ela é uma garota de 22 anos de Iowa, o homem pede a foto dela. Levemente assustado, ela lhe envia uma foto de sua amiga. Isso excita ainda mais o homem, então ele começa enviando-lhe mensagens eróticas. Alice apenas lê perplexa, pois não entende a maioria das palavras. À medida que o bate-papo continua, o homem pergunta se ela está agradando-se. Alice nunca fez isso antes, mas quando o homem a tranquiliza dizendo que está tudo bem, ela desliza a mão para dentro. De repente, Alice começa a se sentir maravilhosa, mas antes que ela possa explodir, a mãe chega em casa. Ela se vira apressadamente, sai do monitor e corre em direção à cozinha. No dia seguinte, na escola, como Alice e Laura estão almoçando no refeitório, uma garota popular se aproxima delas e diz: eu não posso acreditar que Alice jogou a salada de Wade. Ela também menciona que toda a escola está fervilhando com esse boato. No entanto, Alice nega ter feito isso, dizendo que nem sabe o que a frase significa. Ela também afirma que nunca conversou com Wade, o colega nerd que sempre parece alto. Depois que a garota popular sai, Alice tira a tampa de um recheio de chocolate e começa a lamber ela. Sem surpresa, isso faz com que os caras por perto caiam na gargalhada. Wade e sua namorada também chegam lá e chama Alice de nojenta. Mais tarde, o professor da disciplina ouve sobre o rumor e proíbe Alice de servir durante a missa. Ela também alerta a adolescente para ter cuidado, como Deus a está observando. À noite, Alice, que está se sentindo culpada pelo bate-papo da ao incidente, confessa seus crimes veniais a Padre Murphy. Este último não a repreende, mas ele educadamente pede que ela se abstenha de tais coisas. Como forma de castigo, ele diz para ela recitar a oração 20 vezes, o que ela faz instantaneamente. Na cena seguinte, Alice e Laura decidem para participar do próximo retiro da escola, onde os alunos serão ensinados como se aproximar de Deus. Alice vê esta como a oportunidade perfeita para voltar ao caminho da justiça, enquanto Laura quer ser notada por uma idosa popular chamada Nina. Quando chegam aos acampamentos, Alice não pode tirar os olhos de um líder de retiro. Chris, que também é o capitão de um time de futebol da escola. Por outro lado, Laura está animada para finalmente ver Nina, que está outro líder de retiro. Mas os dois são selecionados nos grupos opostos, deixando-os chateados. Posteriormente, Nina leva Alice para o quarto e pede-lhe a mão sobre todos os seus gadgets e dispositivos. Mãos de Alice seu relógio, mas ela mantém seu telefone consigo mesma. Na manhã seguinte, todos os alunos se reúnem no salão principal, onde o Padre Murphy começa uma de suas palestras chatas.
Ele diz que eles não foram convocados para esta viagem por ninguém além do próprio Deus Todo-Poderoso. Uma vez que os alunos sobrevivam à sua palestra, eles são convidados a participar de uma pesquisa. Em forma, uma variação de sentimentos são mencionados, e os alunos terão que circular os que sentiram ao longo do ano. Alice circula alguns deles, junto com a palavra ligado. Depois que o tempo acaba, porém, ela tem uma mudança de pensamentos. Ela tenta apagar o círculo sobre ligado, mas não pode. Então, ela simplesmente risca a palavra antes do envio do formulário. Para o próximo exercício, os alunos são convidados a subir ao palco e expressarem qualquer coisa que queiram dizer. Nina toma está como a oportunidade perfeita para tornar-se o centro da atração. Ela fala sobre como sua família a ignorou quando ela era uma criança. O plano funciona e todos os alunos a cercam e lhe dão um abraço caloroso. Naquela noite, Alice está sorrateiramente usando o celular, ela de repente tem uma ideia. Ela coloca o dispositivo no modo de vibração e em seguida, empurra-o entre as pernas. Alice de repente começa a ter borboletas em seu estômago, uma sensação estranha ela nunca sentiu antes. No entanto, quando ela vê o crucifixo pendurado em seu quarto, ela para. No segundo dia do retiro, todos os alunos são levados em uma caminhada pela floresta. Uma garota acidentalmente viaja para que Chris ajude ela subiu elegantemente. Isso dá uma ideia para Alice, ela finge um ferimento e pede socorro para ele. Ele imediatamente vai até ela, a pega e leva ela para uma enfermeira. Alice está sobre a lua. Nela ela está tendo várias explosões hormonais. O retiro está a revelar-se bom para ela até agora. Mas, infelizmente, à noite, Nina descobre sobre seu celular quando inesperadamente começa a vibrar. É imediatamente confiscado, e Alice é enviado ao Padre Murphy. Como punição, ele a designa para limpeza e deveres ao redor da casa de retiro. Alice começa a limpar imediatamente. Algumas horas depois, enquanto ela ainda está lá, ela percebe um computador dentro do quarto de Murphy. Como não há ninguém, Alice silenciosamente abre seu computador e faz login ao anonimamente. Então ela pergunta o que jogar o salada na verdade significa. Infelizmente as pessoas na sala de bate-papo lhe dão diferentes respostas e nenhuma delas parece ser conclusiva. Ao mesmo tempo, Alice ouve alguns passos aproximando-se, então ela apressadamente desliga o monitor, não percebendo que o computador ainda está ligado. Ao sair, ela se depara com Nina, que culpa Alice de ânimo leve seu suposto encontro com Wade. Nina acrescenta ainda que não está zangada com ela por estar esgueirando-se ilegalmente em seu telefone. Em vez dela está esperançosa de que Alice está no caminho certo para a justiça. No terceiro dia, Chris reúne um monte de alunos e pede que confessem seus arrependimentos se eles têm algum. Ele diz que as confissões ajudam as pessoas, aliviam o estresse e mantêm o foco. Um por um, todos os alunos explicam seus resultados. Histórias. Um fala sobre seu recente término com a namorada, enquanto o outro menciona como ela não pôde comparecer ao funeral da avó. Quando é a vez de Alice, ela não tem nada a dizer, então ela apenas mente que seu cachorro foi envenenado até a morte, e ela não conseguiu salvá-lo. A história toca um dos alunos tão profundamente que ela começa a chorar. Mais tarde, como todos os alunos estão no refeitório, o Padre Murphy aparece com um olhar ansioso e revela que alguém acessou explícito conteúdo em seu computador. Ele então diz o culpado para reivindicar a responsabilidade assim que possível. Quando ninguém pronuncia uma palavra, ele sai, dizendo seu bordão favorito: Deus está assistindo. O incidente assusta Alice, mas ela decide manter seu segredo escondido. Na cena seguinte, todos os alunos são chamados ao escritório do Padre Murphy, um a um. Ele quer para verificar se estão a progredir. Em breve é a vez de Alice e a primeira coisa que ela é questionado sobre seu relacionamento com Deus. Ela simplesmente responde: é bom. Depois disso, Murphy pergunta por que ela circulou a palavra ligado. Alice explica que sentiu antes de vir a este retiro, mas agora, ela não sente nada. Antes de sair, Padre Murphy fala sobre seu boato com Wade, e até a pressiona a confessá-lo. Mas Alice, que ainda não sabe qual o real o boato é que ela é inocente. No mesmo dia, quando Alice está limpando, Wade decide enrolá-la jogando lixo por aí. Ela pergunta com raiva qual é o problema dele, mas antes que ele possa responder, o Padre Murphy chega lá e o leva embora. Pouco depois, quando Alice retoma a limpeza, ela encontra a pulseira de Wade, que haviam caído antes. Ela mantém isso em seu bolso e segue para a cozinha, onde percebe algo chocante. Nina está beijando, e, em seguida, felate um cara aleatório na floresta. Alice fica em total descrença, mas ela também está excitada. Por isso, ela coloca o esfregão entre as coxas e acalma os hormônios. Quando termina, ela corre à sua melhor amiga, Laura, e compartilha o que viu. No entanto, Laura recusa-se a acreditar nela.
Em vez disso, ela repreende Alice por dizer tamanha maldade coisas sobre sua ídola Nina. Ela mesma acusa-a de usar Al na casa do pai e a chama de psicopata perversa. Farto de todos tentarem julgá-la, Alice vai direto para a casa do Padre Murphy, escritório e plantas da pulseira de Wade sob o teclado. Mas antes que ela possa sair, Murphy retorna, forçando-a a se esconder dentro do armário. Surpreendentemente, o pai de santo começa a nocautear para algum conteúdo adulto ele armazenou em seu santo computador. Alice, quem testemunha tudo, fica tão revoltado que ela fecha os olhos e vira a cabeça. Do lado de fora, ela encontra Chris, que lhe pergunta se ela está ok. Ele também insiste em falar com ela, para fazê-la se sentir bem. Alice acha que ele gosta dela, então o beija apaixonadamente. Infelizmente, Chris acha muito estranho e foge, chorando. À noite, quando todos estão ocupados com seus afazeres, Alice foge dos acampamentos para ter um pouco de ar fresco. Ela se depara com um bar lésbico, onde ela e a proprietária, Gina, lamentar como o medo da condenação pode deformar o desenvolvimento do adolescente. O adolescente pergunta a Gina sobre por que todos se enrolam uma imagem falsa para impressionar os outros e esconder quem eles realmente são. Ela ainda acrescenta que sim, tem medo de explorar e cometer pequenos erros, medo do fato de que ela vá para o inferno. Ao vê-la deprimida, Gina revela sua própria história. Ela explica que também foi criada em uma escola católica, onde as regras eram extremamente rígidas. No entanto, ela não deixou que eles mudassem a si mesma, e agora, ela é uma pessoa totalmente diferente do que se esperava dela. Ouvindo isso, Alice fica um pouco feliz. Após o fim da conversa, Gina dá ela uma carona de volta ao retiro. Ela também incentiva-a a procurar faculdades que são muito mais abertas. Antes que ela retorne, Alice tem uma última pergunta. Ela quer saber o significado de jogar o de alguém salada. Gina ri por um tempo e finalmente revela que significa lamber o de alguém reto. Alice também finge rir, mas, no fundo, ela fica horrorizada. No último dia do retiro, como todos os alunos estão tomando café da manhã, o Padre Murphy abruptamente puxa Wade para longe. Acontece que sua pulseira foi encontrada, tornando-o o perpetrador aos olhos do pai. Com isso, Laura também faz as pazes com Alice, e promete não julgá-la novamente. Surpreendentemente, ela também revela que Wade é gay. Ele simplesmente espalhou o boato de Alice jogando sua salada para esconder sua verdadeira identidade. Mais tarde, na sessão de compartilhamento, Wade é feito a pedir desculpas por todas as atrocidades horríveis ele se comprometeu. Terminado, pai Murphy pergunta se alguém quer ir em seguida. Alice imediatamente se voluntaria e começa seu discurso. Ela explica que todo mundo tem algo a esconder. Mas isso não os torna uma pessoa ruim. Algumas coisas são melhores não ditas. Ela também incentiva todos para não seguir boatos e respeitar todos igualmente, assim como Jesus fez. Na sequência, a cena pula para alguns dias depois. Na escola, Alice encontra Chris, mas ele ainda está inquieto com o anterior incidente. Ele acha que Alice vai beijar ele de novo, mas quando ela promete que só quer ser amigo, acalma. Naquela noite, Alice vai para a reconciliação com o Padre Murphy, onde ela despreocupadamente revela que assistiu a um vídeo adulto durante o retirar-se. Quando ela começa a explicar os detalhes do vídeo, o Padre Murphy percebe que é seu favorito. Ambos sabem o que está acontecendo, mas não falam sobre isso. Antes de sair, Alice pergunta se vai ser castigada por assistir o conteúdo explícito e Murphy, com vergonha nos olhos, diz não sei. Na cena final, Alice chega em casa e reproduz a fita de vídeo de seu filme favorito, Titânico. Ela encaminha para o íntimo e se prepara para acionar seus hormônios. O filme termina quando ela percebe um vibrador próximo, possivelmente pertencente à sua mãe. Galera, muito obrigado por assistir, eu peço a ajuda de vocês deixando seu like e se inscrevendo no canal, dessa forma nos ajudará a crescer o canal. Um abraço e até a próxima!